O projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias traz hoje mais uma entrevista com um profissional da saúde sobre esse período tão importante na vida de um bebê. Bom, pensando um pouquinho, né, André, em planejamento familiar, né, a gente fala muito durante as nossas lives sobre essa questão, e a expectativa, né, por um bebê, muitas vezes começa bem antes da gestação em si, né? Então, nessa fase de planejamento, né, familiar, pré-gestação, como a medicina chinesa pode ser utilizada, né, pela família? Então, essa fase, ela vem com uma grande mistura de fatores, né? Então, às vezes existe um planejamento, muitas vezes existe um fator emocional muito forte envolvido nesse planejamento, né? Um desejo muito grande da família, uma certa ansiedade. A gente sabe que existe uma pressão social, né? Então, às vezes eu já tive pacientes que chegam, não, mas toda a minha turma da infância, da faculdade, enfim, né, o meu ciclo social todo já tem um bebê e eu não faço parte disso. Então, eu preciso fazer parte disso logo, né? Ou a família que quer que todos os primos tenham a mesma idade, que cresçam juntos. E aí existe essa pressão de tem que ser e tem que ser agora, né? E a gente sabe que o corpo não funciona assim. Então, essa parte, acho que emocional, é uma das principais que a gente trabalha, né, no consultório. Então, controle da ansiedade, controle do estresse, até das frustrações, né, de possíveis perdas anteriores também, né, saber lidar com toda essa pressão interna e externa já ajuda muito, porque a gente sabe o quanto, né, essas questões psicossomáticas afetam, né? Então, todas as emoções afetam o controle hormonal, afetam o ciclo menstrual, todo, né, o estado de homeostase corpórea. Então, quando a gente controla as emoções, a gente já tem aí um belo caminho andado, né? E a gente tem quadros também, ainda nessa parte emocional, de controle do sono, e a gente também sabe como um sono de qualidade recupera o nosso corpo, né, com a melhora disposição, todo o nosso metabolismo, então é muito importante também. E aí a gente tem questões mais diretamente ligadas, né, à fertilidade. Então, por exemplo, muitas mulheres não têm um ciclo menstrual regular, o que dificulta bastante, né, nesse processo de querer engravidar. E a gente tem resultados muito legais, né, com a acupuntura, com a medicina chinesa, na regulação desse ciclo. Então, desde realmente manter uma frequência regular, até a diminuição de desconfortos, de cólicas, de tensão pré-menstrual. Então, controlando o ciclo, né, claramente a gente vai estar favorecendo todo o processo, né, de ovulação, de controle. Então, é uma das funções bem legais que a gente tem, assim. E a gente ainda tem alguns quadros, como, por exemplo, endometriose, que dificulta bastante no processo, né, de engravidar. A gente também consegue controlar a endometriose, né, com a medicina chinesa. Então, tudo que envolve essa preparação, e aí, né, tanto falando em aspecto feminino quanto masculino, a gente consegue, né, promover uma homeostase, um melhor funcionamento corpóreo, para que a gente tenha aí genitores em condições
de boa saúde física, boa saúde mental, e que nada desses fatores possa prejudicar o processo gestacional, tá? E a gente tem ainda pacientes que vêm já em fase de fertilização in vitro, né? Onde já se há um diagnóstico de alguma impossibilidade ou de uma dificuldade maior de uma gestação, né, por processos naturais. E no caso da fertilização in vitro, a gente também costuma fazer o acompanhamento todo do ciclo de fertilização, né? Então, existe uma preparação inicial, né? Tem às vezes algumas medicações, alguns protocolos a serem seguidos, e a gente acompanha todas essas fases com a acupuntura também, né? Então, é muito importante, por exemplo, que essa futura gestante, né, durante o ciclo da fertilização, ela tem que estar saudável em toda a parte, né, de pré-implantação, por exemplo. Então, manter a saúde em dia, manter o equilíbrio, manter, né, monitorar todo esse quadro é algo que a gente consegue fazer, e tem até alguns trabalhos que já mostraram taxas elevadas de sucesso de fertilização em pacientes que fizeram acompanhamento simultâneo com medicina tradicional chinesa. Então, são dados ainda pequenos, iniciais desses trabalhos, mas tem uns sinais já bem legais, evidências científicas interessantes que mostram benefícios de se fazer acupuntura nesse processo também. Muito interessante, André. E a gente vê, né, como a medicina tradicional chinesa, ela vem ali, né, dar um suporte e organizar, né, e preparar tanto o pai quanto mãe, né, para que eles estejam em uma situação fisiológica, em equilíbrio, para esse momento aí do engravidar. Agora a gente vai fazer um salto. Então, imaginemos agora que nós temos uma mãe aí em gestação. Durante a gestação, a gente vê que o corpo da mulher ele sofre várias modificações, né? São várias situações que vão acontecendo ao longo da gestação que podem gerar incômodos, né? Que podem gerar alguns transtornos para algumas mamães. E em quais situações, né, a medicina chinesa ela pode contribuir para que essas mudanças, né, essas grandes mudanças ocorram de forma mais tranquila, né? Já que esse período ele é bastante desafiador, né, quando a gente fala em modificação corporal durante a gestação. É bastante desafiador, de fato. E a gente tem, na visão da medicina chinesa, de uma maneira bem resumida aqui, assim, duas grandes energias, Yin e Yang, né? Que tem aquele símbolozinho do Tao, que é bem conhecido, né? A gente chama de Yin Yang, mas ele chama Tao, que é a junção das duas forças. O que significam essas energias? Yin é toda a energia de repouso, de calma, de recuperação, de estagnação, enquanto Yang é toda a nossa energia de movimento, de aceleração, de calor. E durante toda a nossa vida, o tempo todo, essas duas energias estão presentes, preferencialmente em equilíbrio, né? Então, por exemplo, a gente faz uma atividade física. É uma energia Yang acentuada. O que a gente tem que fazer depois? Descansar. A gente tem que ter um momento Yin para se recuperar e equilibrar de novo o nosso pico de Yang, né? Depois de um dia com muito movimento mental e físico, eu tenho que ter uma boa noite de sono, porque o dia é muito mais Yang, então a noite é muito mais Yin para equilibrar, né? Então o nosso corpo está acostumado a achar esse equilíbrio.
Quando começa um período gestacional, muda tudo. A mulher entra numa fase extremamente né? Então, quem está gestando, está vivendo um processo interior, né, de estagnação. Então, está sendo gerada uma vida ali dentro, né, que precisa ficar lá por muitas semanas, né? Então, é um momento completamente O corpo não quer movimento. Mesmo o ciclo menstrual, né, que a gente tem um período de, né, encher o endométrio, preparar o endométrio para uma possível implantação. Então, vai estagnando. Por isso que também, né, tem na TPM, por exemplo, tem inchaço, tem retenção de líquido, porque está tudo ficando acumulado, já está preparando esse ambiente. Se não acontece a gestação, a gente tem o quê? A menstruação, movimento. Então, aí já é o período yang para equilibrar. Quando chega, então, a fase gestacional, a gente tem um período extremamente yin. Isso mexe com todo o corpo. Mexe com as emoções, mexe com a parte física. Então, só esse primeiro aspecto energético já muda muita coisa, né? E, lógico, que tem toda uma questão hormonal, fisiológica, tem muita coisa acontecendo, muitas mudanças acontecendo, né? E aí, mais uma vez, a gente tem, não dá para dissociar parte física de parte emocional. Então, se antes a gente tinha uma ansiedade pré-gestacional, a preocupação se vai dar certo ou se não vai, se vai conseguir engravidar ou não. A partir do momento onde tem uma gestação confirmada, surgem mais 1000 problemas e 1000 dúvidas e Novas inseguranças. preocupações. Tem muito medo, tem uma ansiedade boa também envolvida, né? Então, assim, é um grande cenário de caos, né? Um caos legal, mas é um caos. Então a gente entende que o corpo entre aí num estado de que está acontecendo e descontrole, né? Lógico que uns mais que outros. Quando a gente está, somente numa fase inicial, né? Os principais queixas que aparecem são, de fato, né, as queixas emocionais e os enjoos. Então, enjoo no primeiro trimestre, acho que é o carro-chefe, né, dos problemas gestacionais. E aí a gente consegue, né, trabalhar isso com a acupuntura. E, de fato, esse é um dos quadros que a gente até fica triste de trabalhar na clínica, porque um dos melhores pontos para tratar enjoo, a gente não pode usar em gestantes. Porque ele é um ponto tão forte de mover, e justamente porque a energia do estômago, ela é uma energia descendente. Se a gente pensar no sentido da alimentação, né, a gente come e isso desce, né? Então, ele tem essa característica. Quando a gente tem enjoo, refluxo, gastrite, enfim, é uma energia que ela não está descendo. Então, ou ela está estagnada, ou ela está subindo, ela está voltando. E aí, um dos pontos que a gente usa muito para estimulando é um ponto que faz esse movimento de descer a energia. Então, ele faz movimentar muita energia para baixo. Para baixo é justamente o sentido do parto. Então, a gente não quer isso nesse momento. Então, a gente tem que usar outros pontos que trabalham o estômago, trabalham o enjoo, refluxo, o que for, né? De maneira diferente, de uma maneira mais suave, para não comprometer.